Olá, gente, meus amigos, tudo bem? Estou entrando aqui no grupo para fazer a vocês um comunicado de uma novidade que eu acho que vai virar de cabeça para baixo, né? As transações imobiliárias, os chamados contratos de gaveta. Vocês lembram daqueles contratos de compra e venda de imóvel, né? E que você faz o contrato com uma incorporadora, com uma construtora, com a Caixa Econômica Federal e etc, etc. E você resolve passar isso à frente através de uma procuração. Você vende para uma pessoa, né, recebe dinheiro daquela pessoa e dá uma procuração para aquela pessoa, né? Essa procuração, chamada no direito de em causa própria, né, ela agora sofreu um grande baque do Superior Tribunal de Justiça. O que é que decidiu o STJ num acordo recente da ministra Nancy Andrighi? É que esta procuração que você recebe para transferir aquele imóvel quando você quiser, para você ou para outrem, essa procuração agora ela está vulnerabilizada. Como? Porque eu que vendi o imóvel e dei essa procuração para outra pessoa transferir, certo? Eu fico, segundo o STJ, eu fico na titularidade do imóvel. Ou seja, eu posso depois pegar esse imóvel e vender para outra pessoa, transferir a posse, o domínio, a propriedade desse imóvel para outra pessoa, através de uma escritura pública, evidentemente, e aquele que comprou da minha mão e que eu dei uma procuração para ele transferir quando ele quisesse, fica na mão. Este caso aconteceu recentemente, lá em Brasília. O que aconteceu lá? Uma pessoa comprou um imóvel, né, de outra pessoa e recebeu dela aquela famosa procuração para você transferir posteriormente. E o que aconteceu? Como a construtora demorou a entregar o imóvel, o antigo proprietário, que continuava sendo proprietário, porque não foi feita a transferência imobiliária, não foi feita a escritura pública, ele foi e entrou na justiça para anular aquele contrato de compra e venda que ele já tinha transferido através dessa procuração, chamada procuração em causa própria. E o cabo que recebeu a procuração, né, não foi sequer consultado. Então, o juiz, em primeiro grau, decidiu que estava correto, que ele continuaria sendo proprietário daquele imóvel, né, mesmo tendo passado procuração para outra pessoa. Houve um recurso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que não, de ofício, sem ninguém pedir, o tribunal disse, não, ele não tem nem legitimidade. Ele não tem nem legitimidade ativa, por quê? Porque ele já passou através de uma procuração em causa própria para outra pessoa. Só aquela pessoa, titular daquele mandato que ele passou, poderia ajuizar qualquer ação. E o tribunal então desconstituiu aquela sentença. O caso foi bater no STJ. O STJ disse, não, com base no artigo 685 do Código de Processo do Código Civil, o STJ disse não. Embora ele tenha vendido aquele imóvel e dado uma procuração para transferir posteriormente, ele continuava sendo dono do imóvel. O que é que isso significa, senhores? Significa dizer que agora, se você comprar um bem e receber uma procuração para transferir, você tem que transferir logo, porque senão o antigo proprietário, que continua proprietário, porque não foi transferido o título, ele pode a qualquer hora vender para outra pessoa. Em tese, o que o Supremo Tribunal, o que o Superior Tribunal decidiu foi isso. Ou seja, aquele cara que era dono do imóvel, mas vendeu e passou uma procuração para o vendedor, para o comprador, continua sendo dono do imóvel. E pode fazer do imóvel o que ele quiser, sem respeitar exatamente aquele contrato que ele fez com aquela pessoa que ele deu a procuração para transferir o imóvel posteriormente. Isso é muito complicado. Isso vai dificultar a vida das pessoas e vai colocar em risco a credibilidade dessas transações, os chamados contratos de gaveta. Porque aí você vai ficar com medo agora de comprar um imóvel e receber uma procuração para transferir depois quando você puder ou passar para outra pessoa. Por quê? Porque o titular do imóvel, aquele que lhe vendeu o imóvel, continua com poderes, quando o artigo 685 diz exatamente o contrário.
O artigo 685 do Código Civil diz: conferindo o mandato com cláusula em causa própria. Causa própria por quê? Porque quem recebe a procuração, recebe em causa própria. Sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar conta e podendo transferir para si os bens móveis e imóveis objeto do mandato, obedecido às formalidades legais. O próprio Código Civil dá direito àquele cabo que comprou e recebeu a procuração para ele transferir para ele ou para outros quando ele precisar. Mas o STJ diz que não, o STJ diz que isso aqui não vale. O STJ diz que o cabo que vendeu, o titular do imóvel, ele vai continuar dono do imóvel até que aquele que ele deu a procuração transfira para seu nome. Ou seja, aquela historinha de você comprar imóvel e receber uma procuração para transferir esse imóvel para seu nome ou para o nome de outra pessoa que você vendeu, acabou. Porque qualquer hora o vendedor, aquele cujo nome esteja lá no registro de imóvel, na escritura pública, pode a qualquer hora simplesmente dar o golpe, vender para outra pessoa. Certo? Diante disso, fica difícil, vulnerável a relação imobiliária doravante com essas pessoas que, por qualquer motivo, compram um imóvel e não pode transferir imediatamente para seu nome. Era essa a novidade, né? O nosso judiciário brasileiro nunca deixa de nos surpreender. Grande abraço a vocês e até a próxima.